Olá! Me avisem aí se vocês estão me escutando bem. Como é a primeira vez que a gente está usando aqui o Instagram para live, coloca um joinha se o áudio tá bom, por favor. Beleza, obrigada, Cecília. Obrigada, meninas. Dá um tempinho, esperar o pessoal ir entrando. E vou aqui na minha cola para os nossos recadinhos. Seja bem-vindo, galera, todo mundo. Muito bem-vindo para essa live super importante. Um tema que todo mundo tem muita dúvida. Seguinte, vou com os recadinhos da Brascat dessa semana. Conseguimos definir já os detalhes finais da rifa. Até a próxima semana a gente vai estar divulgando os pontos de venda para quem quiser colaborar, quem quiser pegar algum bloquinho para vender, enfim. Então, serão 2 rifas, uma para a região de Tarragona e uma na região de Barcelona e região, né? E com prêmios, como a gente já havia comentado, super tops. Então, assim, fiquem de olho. Mais tarde aí, na próxima semana, a gente está colocando todos os prêmios, a gente está divulgando onde pode encontrar, assim como os nossos pins. Esse pin bonitão aqui, ó, que eu tô usando, é uma forma que você tem de colaborar com o trabalho que a Brascat realiza. Então, assim, a gente ajuda como os brasileiros? A gente presta auxílio com informação, a gente tem vários parceiros que às vezes surgem algumas dúvidas, então a gente busca atender famílias que às vezes estão em situação de vulnerabilidade, seja com alimentos, com roupa, e tudo isso através de doação. Assim, a Brascat não consegue trabalho, não consegue casa, não consegue... essa parte realmente não é o que cabe à nossa associação. Mas todo o trabalho que a gente realiza, os atendimentos, as famílias que têm uma necessidade urgente que a gente consegue ajudar, é dessa maneira. Então, através do esforço dos voluntários, através das doações que a gente recebe, porque sempre que surge um caso, a gente faz um chamamento, a comunidade brasileira sempre de imediato nos responde. Então, assim, se você tem o desejo de colaborar, esta é uma forma, valem 2 euros. No nosso site, no Instagram também, tem ali onde vocês conseguem comprar. A gente tem bastante ponto de venda, tem Terraça, Sabadell, Tarragona. Então, assim, quer comprar? Entre em contato com a gente, que a gente vai dizer onde vocês conseguem adquirir o seu PIN. E se você quer ser voluntário, quer ser colaborador da Brascat, também. Esse trabalho só é possível graças a muitas mãos que se unem para fazer o trabalho acontecer. E quanto mais mãos, melhor. Então, assim, você que tem esse desejo, que quer ajudar, que quer colaborar, não sabe como, entre em contato com a gente. A gente vai, com certeza, achar alguma maneira, alguma forma que você vai conseguir estar auxiliando, tá? É super necessário, a gente precisa para que o trabalho aconteça. E agora, dia 7 de novembro, vou pegar minha cola aqui para não falar besteira, nós vamos participar de uma feira que está sendo organizado por ONGs africanas, chama Africo Colors, não sei se eu vou conseguir colocar aqui, mas enfim. Nas nossas redes sociais, a gente também vai estar subindo o folder do evento. Vai acontecer dia 7 de novembro, das 10 às 8 da noite, das 10 às 20, no Parque de La Marquesa, perdão, é que aqui não dá para ver disso. Fica em Hospitalet de Llobregat. A gente vai estar ali com stand, a gente vai estar com venda de produtos brasileiros, enfim, vai ser uma feira bem bacana. Estamos tentando organizar aí um mini mercado de pulgas, então assim, vai ter coisa boa, não só da Brascat, mas de todo o pessoal que está organizando o evento. E é um domingo, então aquele programa de família, não sabe o que fazer? Pronto, anota na agenda. Dia 7 de novembro, Parque de La Marquesa, às 10 às 20, ok? Creio que agora a gente já pode
convidar aqui as convidadas, é redundante, mas a gente já pode começar o nosso bate-papo de hoje, que é um tema que todo mundo tem dúvida, que é um tema super importante, que é a questão da validação de diploma, homologação. E as meninas do grupo de mulheres do Brasil em Barcelona elaboraram uma cartilha maravilhosa, que ali tem todas as informações. Assim, elas já percorreram todo o caminho difícil, deixaram a informação ali prontinha para ajudar a comunidade, e hoje elas vêm bater esse papo, tirar dúvidas. A gente recebeu algumas pela caixinha que a gente abriu nos stories, e agora eu vou convidar elas para a gente dar início à nossa live. Vamos ver aqui. Deu certo. Oi. Oi, Anne, boa noite. Boa noite. A todos. Boa Prazerzão estar com vocês aqui. Obrigada. Live super esperada, que o pessoal, quando a gente colocou o tema, foi assim, todo mundo com dúvida, perguntas. Para quem não sabe, essa é a Juliana, você é a que comanda, não? Que dirige o núcleo de empreendedorismo. Eu sou É que eu não sei a nomenclatura que vocês usam, se é líder, coordenador, enfim, eu não sei como que... Explica um pouquinho pra gente o trabalho, e aí você também já explica quem você é. Eu sou líder do Comitê de Empreendedorismo. O nosso núcleo de Barcelona, do Grupo Mulheres do Brasil, ele tem o Comitê de Cultura, de Empreendedorismo, de Saúde, de Comunicação e Jurídico. E então, eu sou uma líder de um desses comitês, que é, no caso, o de empreendedorismo. Legal. Explica pra gente o trabalho do grupo, não? Porque, que nem você falou, do núcleo de Barcelona. Não é só aqui, o grupo está em vários países. Explica um pouquinho pro pessoal que não conhece, para conseguir acompanhar, porque às vezes tem uma amiga, uma prima, alguém, e que pode estar direcionando ali para ser colaboradora também, enfim. Perfeita. O Grupo Mulheres do Brasil, ele nasceu em 2013, através de 40 mulheres, desde grandes empresárias a grandes líderes de comunidades carentes. E hoje em dia a gente já tem mais de 154 núcleos pelo mundo, em 5 continentes, 23 países. E aqui na Espanha a gente tem em Madrid e em Barcelona. Bacana. O nosso objetivo é criar uma rede de apoio de mulheres fortes através de ações palpáveis que fomentem o protagonismo feminino, gerando soluções para toda a nossa comunidade aqui no nosso núcleo, em Barcelona e região. Bacana. E começou aonde? Começou no Brasil o movimento ou começou no Brasil? Começou no Brasil. E dali foi ramificando. Isso, e o maior núcleo que a gente tem é o de São Paulo. Fora do Brasil, sabe aonde é o maior núcleo, não? Olha, eu não sei te dizer, mas o que eu posso te afirmar é que o núcleo que a gente tem em Lisboa, ele é muito forte. A gente se inspira muito nelas, nas meninas de lá. Que bacana. Eu tive com a Cecília no evento de vocês, da Jornada de Portas Abertas, e realmente é um trabalho maravilhoso, uma rede de apoio feminina, enfim, um trabalho que vocês fazem é super relevante e importante que se divulgue para que outras mulheres tenham acesso, tenham conhecimento e possam se unir, porque realmente é um trabalho que faz a diferença na vida das mulheres. E quando nós somos, alguém está falando aqui, que é o de Lisboa, então acredito que é o que você disse. E ainda mais quando a gente está fora do nosso país, essa rede de apoio faz toda a diferença. Com certeza. E a gente não é um grupo de assistencialismo, mas a gente acolhe, a gente orienta e a gente deriva através das instituições que a gente tem de apoio. Então, por exemplo, o nosso trabalho com a Brascat, ele é super legal, porque a gente sabe que quando a gente puder encaminhar para vocês, ou quando fizer um projeto em parceria, sabe que tem esse contato. Então, realmente, nossa ideia é fazer essa rede em Barcelona e região. E uma coisa muito legal do nosso grupo são os nossos 4 inegociáveis, que é um grupo suprapartidário. Então, claro que a gente trabalha com assuntos políticos, mas a gente não se envolve em partidos políticos. A gente
não é contra os homens, mas sim a favor das mulheres. A gente não usa o nome do grupo para benefício próprio e a gente não tenta reinventar a roda. Então, a gente realmente pega esses projetos e essas organizações já existentes e trabalha junto. Sim. É que é como faz a coisa acontecer. Não adianta eu querer fazer o que o outro já está fazendo bem feito se eu posso me somar de uma outra maneira, sendo suporte, Exatamente. sendo uma rede e fazer com que aquilo cresça cada vez mais para o benefício de todos, não? Eu acho que é a visão mesmo que a gente tem que ter. E falando da cartilha, eu não sei se antes da gente começar ou não, você já quer adicionar, pedir para se adicionar? Porque eu não sei Isso. se eu vou conseguir adicionar ela aqui. Deixa eu ver. Eu tenho maisinhos. Não, eu não tenho. Não, tem que pedir, daí eu aceito. Eu não tenho como convidar. Porque a gente vai receber também a Júlia aqui, que é uma das nossas voluntárias do nosso comitê de empreendedorismo. Já o comitê de empreendedorismo, ele tem como objetivo orientar e apoiar as brasileiras que vivem em Barcelona, ajudando elas a se desenvolver no âmbito profissional. Então, é carreiras e empreendedorismo. Bacana. E por isso a gente quer que elas atinjam a plenitude em suas profissões e negócios, tornando-se verdadeiras líderes em seus setores. Calma aí que eu acho que a Júlia já me mandou. Um momento, perdão. Sim. Perfeito. E a Júlia é uma das nossas voluntárias que participou super na produção da cartilha no começo desse ano, até a nossa inauguração dela no meio do ano. E eu acho que vale super a pena ter ela aqui com a gente, ainda mais porque ela fez direito no Brasil, está passando pelo processo de homologação e vai trazer muita informação para a gente. A ver. Vamos ver aqui que alguma coisa passa. Vou tentar eu enviar. Bom, gente, enquanto isso, quem não conseguiu ter tempo de ver a cartilha, o link está no nossa bio do grupo Mulheres do Brasil, BCN, no nosso Instagram. Oi, boa noite. No link que nós disponibilizamos, se eu não me engano, também tem no QR, também tá a cartilha ali para disponível. Sim, eu tenho ela no meu drive. Bem-vinda, Júlia. Olá, obrigada, boa Seja noite. bem-vinda no bate-papo. Obrigada. Nada, se quiser se apresentar um pouquinho, falar de você, e daí a gente dá início às perguntas, porque eu vou te falar, tiveram bastante, e acho que vai ser bem bacana, bem enriquecedor para todo mundo. Bom, eu sou a Júlia, eu sou formada em Direito no Brasil, eu estou aqui na Espanha há 1 ano e meio, mais ou menos, e estou como voluntária ativa no Grupo Mulheres do Brasil desde o início do ano, e eu entrei bastante junto do Comitê Empreendedorismo, e aí a gente desenvolveu a cartilha agora, e vamos tirar as dúvidas hoje. Tá, vou começar aqui com creio que é o que mais perguntaram, mas até para a gente conseguir dar um norte, como surgiu essa ideia de elaborar a cartilha? Porque, de fato, a gente sabe que demanda trabalho, são muitas informações, algumas que mudam o tempo todo, porque, enfim, é algo que realmente tem que ser pensado e tal. E da onde surgiu, assim, essa primeira... Opa, podemos criar algo que vai ajudar todo mundo. A pergunta é muito boa, Anne, ainda mais porque a gente pensando em como realmente ajudar os brasileiros a desenvolverem suas carreiras aqui, o primeiro passo que a gente não pensa nisso no Brasil é o seu diploma que você tirou da faculdade, ele tá lindo e perfeito e você já pode exercer sua carreira. Aqui não. Então, isso é um problema em comum para todos os brasileiros, independente de gênero, quando chega aqui. E o que acontece? É um processo longo, complicado, cheio de termos jurídicos, que se você não é a Júlia ou alguém que fez direito, fica extremamente perdido. E mesmo quem fez direito vai receber ainda um monte de informação dispersa sobre qual que é o passo a passo.
E isso deixa o processo ainda mais difícil. Sim. Então, sabendo que é uma questão em comum para todos os brasileiros que vêm para cá e sabendo da dificuldade, a gente fez essa cartilha e o mais legal dela é que ela é super interativa. Além da gente dar todo o passo a passo, dar dicas, ela está cheia de links para você visitar aonde a gente tirou aquela informação. Então, em vez da pessoa ficar perdida no Google com várias fala com um, fala com outro. Exatamente. E às vezes ainda, quando chega aqui, tem a dificuldade das maioria das páginas estarem em espanhol. Temos a nossa cartilha em português, tentando explicar o melhor Uma possível. dúvida. Ela surgiu da necessidade de alguma de vocês ou não? Ou foi vendo realmente a necessidade da comunidade como um todo? Não, é um pouco dos dois, para falar a verdade. Porque as voluntárias que começaram a criar essa cartilha, algumas passaram pessoalmente por essa situação e sabiam da dificuldade que é, e outras estavam prestes a começar. Então, juntou as coisas e... O útil ao agradável. Perfeito. Bacana. Então, assim, tem algumas diferenças, como você disse. Às vezes as pessoas vê lá o nomezinho, a nomenclatura, e que realmente fez toda a diferença, porque o A não vai ser o B não vai ser o D. E qual é o primeiro passo para conseguir identificar qual é o processo que eu devo fazer? Se é uma homologação, uma convalidação ou se é uma equivalência de diploma? Qual que é o principal detalhe que a pessoa que quer iniciar esse processo tem que se atentar? Eu diria que são dois detalhes, na verdade. Primeiro, você tem que ver qual que é o efeito que você quer. Efeito, eu quero dizer, se você quer exercer a sua profissão na Espanha ou se você quer estudar na Espanha. E isso já traz a diferença entre homologação e convalidação. E o outro passo é se a sua profissão é regulamentada na Espanha ou não. Então, assim, quando você vem para a Espanha, você só quer fazer um curso, você quer fazer uma pós, um mestrado ou um doutorado, o processo vai ser chamado convalidação. Na convalidação, é um processo bem mais simples. Quem vai fazer é a faculdade e os efeitos são puramente acadêmicos. Então, você vai chegar com seus documentos, vai levar... você passou num curso na Espanha, uma pós, um mestrado. Você vai na faculdade, no dia da matrícula, eles vão pedir para ver o seu diploma no Brasil e o seu histórico acadêmico. E o carimbo que a faculdade der, esse é o processo de convalidação, é isso. A faculdade aceitou o seu estudo no Brasil e você vai poder estudar aqui na Espanha. Isso é a convalidação. E é só fins acadêmicos. Então, tem muita gente que pensa que fez um mestrado e agora já pode trabalhar na Espanha porque o título está convalidado. E, na verdade, está convalidado, você pode estudar na Espanha, mas não quer dizer que você pode exercer sua profissão. E aí, isso leva para homologação e para equivalência. Porque dentro da homologação e da equivalência, elas tratam de você ter acesso ao exercício da sua profissão na Espanha. Então, só que a diferença é que a homologação é para as profissões que são regulamentadas na Espanha e a equivalência são para as outras profissões, as que não estão nessa lista de profissões regulamentadas. Então, eu diria que esse é o primeiro passo, assim, se você vai estudar ou se você vai exercer sua profissão. Se é para estudar, Bacana. Convalidação. Se é o outro, aí vai homologação. Você já respondeu a próxima pergunta, que seria a questão de realizar a homologação de qualquer curso de formação superior. Então, já tem essa diferença, que tem os cursos que são reconhecidos e os que não. E essa diferença no processo para a questão de poder exercer, como funciona, os que não são regulamentados, o que você vai poder fazer a partir daí? De fazer a equivalência, digamos. É buscar um curso que se assemelha a isso, que seria a equivalência? Sim, é um processo mais ou menos por semelhança. A gente botou a lista, basicamente a lista mais importante é a de homologação, tá na nossa cartilha, e aí você vai por exclusão. O que não entrou na homologação vai na equivalência. E aí ali você busca. As duas no final vão deixar você exercer sua profissão aqui, mas a gente tem a lista, a Ju tá até mostrando, né, a lista que a gente botou, sim. Porque é meio por exclusão, assim, não tem muito... até porque tem alguns cursos que a gente tem no Brasil que não existem aqui, então tem que ver, mas, assim, a nossa cartilha... E isso se faz por carga horária, disciplinas, o que eles fazem para fazer o que é avaliado para equivalência seria isso?
Sim, para as duas. Eles têm um processo onde eles vão olhar diploma, se é uma faculdade reconhecida no Brasil, porque os estudos que você fez no Brasil, vão olhar histórico acadêmico, carga horária, tem que se ver se tudo isso se equivale a um curso que existe aqui na Espanha. E se esse curso se é compatível. E pode ser o caso de que seja compatível em parte, que é quando a gente chega no final da homologação e eles podem falar, o seu processo tá todo certo, mas faltam algumas matérias que você não estudou no Brasil e que aqui na Espanha são necessárias. E aí a gente fala que isso é quando eles resolvem parcialmente. Aí você tem que cursar em uma universidade aqui na Espanha essas matérias que faltariam para concluir essa carga horária. E Ju, nesse caso, o mestrado poderia entrar como uma opção, certo? Para Não, na verdade são coisas diferentes. A gente está falando de talvez homologar uma graduação. Na graduação, as matérias que eram necessárias na graduação, você não vai suprir com o mestrado. Você tem que fazer matérias de graduação aqui na Espanha. Entendeu? Por exemplo, no caso do direito, pode ser que no Brasil a gente tenha direito civil e aqui tenha direito civil que é diferente, eles queiram que você faça direito civil aqui. Ter feito um mestrado aqui não vai garantir que eu não vou precisar fazer essa matéria. Eu preciso fazer como se fosse a graduação aqui, fazer essas matérias para fechar a etapa graduação. O mestrado não está entrando para suprir isso. Perfeito. E como funciona o processo de aceitação para os casos que eles exigem esse complemento, digamos, que você tem que cursar algumas disciplinas que correspondem à matriz curricular aqui? Como se faz essa aceitação? A própria pessoa busca a universidade, porque aqui para ingressar é seletividade, ou então a pessoa tem um ciclo superior e que daí pode ingressar. Que realmente a questão de ingresso na universidade aqui é um pouco diferente do Brasil. E como seria esse processo para você poder complementar e finalmente conseguir equivaler ou, enfim, homologar? Quando você tem a resolução, que eles falam que é uma resolução parcial, que faltam fazer algumas matérias, você tem até 6 anos. E isso é bastante importante, porque se passar desse prazo você não cursar essas matérias, você não vai poder pedir de novo a homologação aqui. Então 6 anos e tem que seguir isso. Mas esses 6 anos você pode escolher a universidade, se você quiser, para poder homologar, cursar essas matérias e terminar o processo de homologação. Então você pode ir para qualquer universidade aqui, você vai levar a resolução e aí tem que se atentar porque tem a questão do ano letivo, não em todos os semestres ou trimestres terá aquela matéria e aí depende um pouco da universidade. E isso foi até uma dica das nossas voluntárias que a gente botou na nossa cartilha, é que aqui na Catalunha tem um órgão que se chama SARU, que é o Serviço de Acompanhamento ao Reconhecimento Universitário, e eles mais ou menos dão umas dicas. Então, se você precisa, eles às vezes indicam que para o curso tal é melhor ir na universidade tal, porque é mais simples o procedimento, porque depende da universidade. Você é livre para escolher a universidade que você quiser e para poder cursar essas matérias. E você escolheu, a universidade tem uma obrigatoriedade de aceitar ou tem algum requisito que você precisa cumprir para que eles possam te aceitar para fazer esse complemento? Depende da universidade. Tem gente que, a gente conversando com algumas voluntárias que passaram por isso, elas falaram que algumas elas tiveram que conversar diretamente com o professor que era responsável pela matéria e aí às vezes eles aceitavam se era uma prova, se você tinha que fazer um trabalho. E aí tem outras que falam que não. Então, é uma coisa assim, você tem que ir na universidade conversar, gente. Aleatório por sorte. Sim. É como passar na imigração. Pode que te olhem e só carimbem o passaporte e te peçam tudo. E aí, por isso que o SARU é importante, porque essas questões específicas, eles orientam bem. Falam já onde ir. Acho que dessa parte está mais ou menos explicado e das dúvidas que surgiram. Mas o que eu vi ali, que seria de repente bacana explicar para o pessoal, é a diferença nesse processo para os títulos que foram obtidos em outros países da União Europeia. Então, como que seria esse processo? Para os títulos que foram obtidos em outros países da União Europeia, o procedimento é mais simplificado porque eles já estão pensando na questão União Europeia de integração e de também movimentação de pessoas e para isso ser facilitado. Então, aqui eles fazem um reconhecimento profissional, que é o nome. E aí
A gente nem botou os links lá, a gente não entrou muito nessa questão, porque não costuma ser o caso mais comum, né, de Sim. quem vem, mas a gente explicou lá também, tem os links para quem precisar entrar, porque é um procedimento mais rápido. Você entra e eles vão reconhecer seu título. E Você fa- no, e no caso de fazer os estudos na Europa, às vezes, para você fazer, por exemplo, um mestrado, você nem talvez precise convalidar nem nada. Então, no meu caso, que eu fiz a minha faculdade na Holanda, para eu entrar no mestrado em Barcelona, como era já um mestrado mais internacional, eles aceitaram 100% o diploma que já estava em inglês, que também a tradução às vezes é uma parte super importante desse processo e que a gente também dá umas dicas sobre a questão da tradução, se faz no Brasil ou se faz aqui e questão de preço. Então, depende, é de caso em caso, mas pode ser tão fácil ao ponto de que você nem precise da nossa cartilha. É Pela verdade. experiência de vocês, esse processo normalmente dura quanto? Entre dei o start inicial, claro, porque tem envolvido documentação, tem, porque se a pessoa veio preparada, sabendo alguma coisa, ela já traz boa parte, digamos assim, do que precisa. Mas, digamos, num cenário normal, comecei o processo em janeiro, não, janeiro, enfim, qual seria a estimativa mais ou menos para isso acontecer? Até a resposta Teoricamente, final ou parcial, na, enfim, mas para que eles te deem algum retorno, alguma resposta. Teoricamente, na lei aqui, são 6 meses que deveria demorar todo o processo. Na prática, a gente tem tido relatos de pessoas que demoraram bastante, assim, uma média de uns 2 anos. E agora, até pouco tempo, tem até a gente viu uma notícia, eles têm falado que tem uma fila assim enorme de pessoas que estão com há 2 anos essa pendência e que não anda muito, e o Ministério de Universidades aqui tinha até comentado que ia fazer um novo decreto para ver se diminuía esse tempo. Mas, assim, esse decreto ainda não foi publicado, a gente nem sabe se vai ser até o final desse ano. E, assim, tem demorado. A gente já tem até relatos de voluntárias que demoraram 5 anos, porque recorreram tiveram alguma matéria, acho que teve uma resolução parcial, precisava fazer matéria, ela achou que não era o caso, recorreu e demorou assim 5 anos para terminar todo o processo. Então, Nossa. não, mas assim, a média é um pouco menos, mas eu diria que uns 2 anos, assim. E esses 6 meses, que em teoria seria o que eles dizem, não cabe nenhum tipo de recurso, silêncio administrativo, nada disso. Não, você fica esperando. Não Tem que tem muito. esperar e. Por enquanto. A Cecília fez uma pergunta aqui: se existe alguma área que é obrigatório fazer matérias para homologar. Ela está comentando que ela fez biologia e que ela conseguiu homologar diretamente. Tem algumas que obrigatoriamente já se sabe que tem que fazer. Depende, é bastante específico de matéria para matéria. A gente não entrou, assim, na nossa cartilha, a gente tentou fazer uma coisa mais geral. Em direito, por exemplo, costuma ser bastante comum ter que fazer alguma matéria extra, mas isso, assim, eu não sei te responder sobre todas, porque é bastante específico. Mas isso também é outra coisa que a gente fala para ir no SARU, porque eles já falam, assim, exatamente o que vai ser e mais Eu ou menos te dá sei uma que estimativa. odontologia, odonto, se eu não me engano, também normalmente tem. Eu tenho duas amigas que foram fazer o processo e tiveram que voltar a cursar algumas disciplinas e para poder finalizar o processo. Pois Mas é, tá. é. Respondido, Ceci. Ver se tem mais alguma outra aqui. Não. Você comentou que não entrou ali, né, em detalhes muito específicos das profissões, enfim. Mas uma dúvida que surgiu, que nos enviaram, é na questão de graduações, licenciatura, no caso no Brasil, que seria para atuar em escola, se existe alguma exigência do catalão ou nesse processo em si seria somente o castelhano, digamos assim. Isso seria algo mais para frente, se você for entrar numa escola e a escola sim te exigir. Deixa eu aceitar a Júlia aqui de novo, um momento, É, que ela caiu. é, Uma vez. eu,
Sobre Pode essa responder. questão da educação, de profissionais da educação, tem que saber exatamente qual é o curso. Pensando, assim, uma obrigatoriedade para todos é ter o nível de espanhol B2. Tem que ter o DEL B2, isso é um dos documentos que é obrigatório quando você vai apresentar. O catalão, a priori, não seria necessário, porque esse procedimento, ele não é um procedimento feito na Catalunha, ele na Espanha. Então, o seu Nível país, título sim. ele vai ficar, assim, vai ficar homologado para toda a Espanha e falar catalão não seria uma exigência em outras comunidades autônomas da Espanha. Agora, pode ser que depois, quando estiver trabalhando, geralmente em escolas, universidades, você tem que ter, acho que geralmente o nível C1 de catalão. Mas isso já seria, assim, não no nível homologação do diploma, já para trabalhar. Inserção no mercado laboral, no Sim, caso, já. exatamente. Sim, sim. E aí é como qualquer inserção, qualquer vaga, tem que preencher os requisitos e, Sim, e enfim. geralmente para escolas pedem catalão aqui, mas eu diria que para homologar, não seria Você necessário. comentou que da questão do DELI. Então, quais seriam os documentos obrigatórios? A pessoa está ali preparando. É mais ou menos o meu caso. Eu vim do Brasil por conta de mudança de trabalho do meu marido. Sou formada em educação física. Ainda não comecei o processo, porque eu fiquei grávida. E aí foi bem nesse meio de caminho. E agora eu tenho que começar todo o processo outra vez. Mas uma pessoa que de repente está passando a mesma situação que eu passei há 4 anos atrás e que, por motivo que seja, está de mudança, como eu posso me preparar para chegar aqui? Porque eu acho que é mais ou menos o que a Júlia falou. A gente normalmente pensa em se recriar, quando na verdade a gente pode Sim. nos adaptar e continuar exercendo aquilo que você se formou por paixão, por vocação, enfim. Só que tem que ter esse trabalho, enfim, percorrer esse processo. O que seria? Quais seriam as dicas assim para poder se planejar nesse sentido? Basicamente, os documentos mais importantes são o documento de identidade, o seu diploma, o seu histórico escolar e o programa de disciplinas do curso. E aí é muito importante que eu sempre falo assim para quem está vindo, já trazer tudo apostilado, porque isso é uma coisa que não é atribuição dos consulados, ele não se faz e só pode ser feito no cartório no Brasil. E na verdade é muito simples a apostila. Você vai no cartório e eles colam um selo na hora, quase. A maioria dos cartórios, você sai na mesma hora já com o documento apostilado. E aí, com a apostila, ele diz que aquele é um documento oficial e o seu documento vale aqui na Espanha, em todos os países que são signatários da apostila de Haia. Então, Agora, esse é para um fazer, procedimento. Oi. agora, para fazer a tradução para o espanhol, a gente recomenda que faça aqui, porque no Brasil, os tradutores juramentados, eles são muito poucos, tipo nível 1 em São Paulo, e cobram muito caro, ainda mais pela falta de quantidade. Então, o que a Ju está falando é a importância de fazer a apostila no Brasil. Agora, tem coisas sim que você pode deixar para fazer na Espanha, que a gente recomenda. Aqui, creio que já Sim, respondeu uma isso. pergunta, que o tem que estar traduzido sim. Uma dúvida, não sei se vocês saberiam responder ou não, porque também foi uma pergunta que a gente recebeu. A validade do apostilamento. Tem alguma validade? A pessoa trouxe ele apostilado, só que, como no meu caso, eu trouxe tudo apostilado, porém, claro, fazem 4 anos. Existe algum período? Tem alguma validade? Teria que pedir novamente ou não? Não, uma apostila simplesmente é um selo que fala esse documento é um documento oficial no Brasil. Então, ela vai ter a validade do documento. Se o documento, por Ok. acaso, tiver expirado, então sim, mas a priori não. Apostilou, pode usar depois aqui. E não importa o tempo. Tem uma pergunta aqui. Como seria para atuar na Espanha com diploma de biomedicina? Também, se tiver a cidadania alemã, ajuda no processo. A questão de cidadania facilita em alguma coisa? Sendo o diploma do Brasil, porém tem o dupla cidadania. Isso
altera em Não, alguma coisa? Não. não muda nada. Assim, você fez o seu estudo no Brasil, você vai precisar homologar e passar pelo mesmo procedimento, sendo um cidadão espanhol ou não, ou cidadão europeu também, no caso. Não vai mudar, você vai ter que fazer o mesmo procedimento, ele não muda. Eles querem ver se o seu estudo no Brasil equivale a algum estudo que tem aqui na Espanha, mas isso não, questão de cidadania não interfere. Tá. Acho que respondida a pergunta aqui. Deixa eu dar uma olhada se tem alguma outra pergunta que a gente deixou passar. Acredito que de momento não. E das dicas que vocês comentaram, tem um apartado, realmente eu vi ali na cartilha, mas o que vocês julgariam mais importante para deixar para o pessoal que está aqui na live? Quais as dicas, conselhos, enfim? Uma importante que a gente chegou, que eu já mencionei, que é a questão de fazer a tradução aqui na Espanha, no Brasil, é justamente pensando na questão do dinheiro, né? Porque é uma parte muito importante. A gente sabe que a taxa em si é 164 euros, por volta de 164 euros, que já é bastante. E a tradução, ela vai depender do tradutor que você for utilizar. Pode ser algo mais ou menos de 40 a 80 euros por página. Uma dica muito importante que a gente tem também para salvar um pouco desse dinheiro é que você só precisa traduzir o histórico e o diploma, não precisa traduzir o programa inteiro da sua faculdade, que são muito mais páginas. Muitas folhas, sim. Não, é quase um livro, né? Não tem como. Sim. Mas eu diria isso, que a Ju falou, você procurar bastante tradutores, porque eles podem ter diferentes orçamentos, trazer os documentos, tudo que você tiver, já apostila e vem com todos eles apostilados, porque aí você não tem que mandar para o Brasil para apostilarem no cartório e mandar de novo. E aqui na Catalunha procurar o SARU, porque é onde você pode dar entrada nos documentos. Se você não der entrada online nesse processo, você pode entrar pelo SARU e eles já têm pessoas, eles trabalham com isso, então eles também já sabem as especificidades de cada curso e já dão todas as orientações. Então, e foi algo que todas as nossas voluntárias que usaram falaram, vai para o SARU porque eles ajudam, assim, eles tiram todas as suas dúvidas. Então, Tá. eu diria que isso. Tem uma dúvida aqui. Jennifer, no fim da live, tem tanto disponível no código que a gente colocou da divulgação. Na cartilha tem, como as meninas já comentaram, tem a tabela ali, a planilha bem certinha. Então, você vai conseguir ver bem certinho se biomedicina, ela tá... a palavra exata agora me fugiu. Se é para homologação ou equivalência. Exato. Então, ali você consegue ver bem certinho e qual seria o teu caso. Se eu não me engano, seria para equivalência, mas é sempre bom checar direitinho o específico de cada um. A gente realmente fez, como é tudo muito específico, a gente fez a cartilha mais no geral, realmente, para ajudar as pessoas a se situarem. Tá. Sim. Essa pergunta aqui, não sei se vocês vão saber responder, mas enfim. Se você quiser convalidar apenas matérias, é necessário traduzir o programa? Não entendi. Não sei, não sei nem se é possível convalidar só matérias. Você convalida um curso, assim. O curso. Até porque a convalidação depende da faculdade, porque a convalidação, no caso, é só para efeitos acadêmicos. Então, pode ser que a faculdade peça algumas matérias. Eu não sei falar de nenhum caso assim agora, mas pode ser que a faculdade peça algumas matérias e sempre bom levar o programa de matérias, de disciplinas e o histórico. Mas, assim, esse caso de convalidar matérias específicas, não saberia explicar. Eu apostilo o diploma original. Sim, eu tenho no meu diploma, no verso é o que a Júlia comentou, eles vão colocar ali o selo. Eu podia ter deixado separado. Eu tenho o meu aqui, poderia mostrar, mas sim, é o diploma original. Sim. Tem algumas... A cartilha, gente, Júlia, tem na página de vocês, Então, tem no QR da Brascat também já está direto o link para a cartilha, mas no fim da live a gente também sobe o link para vocês poderem
acessar e fazer o download certinho. Tá? Todo mundo que está chegando agora, que não sabe, não tem, ainda não leu, não se preocupem que a gente vai estar compartilhando com vocês e ali todas as informações. Quem tiver com pressa, pode entrar aqui no @ do Grupo Mulheres do Brasil Barcelona, que é o que eu estou usando aqui para live, e tá na bio do nosso Instagram. Ó, alguém aqui que está assistindo já respondeu a outra dúvida e disse que sim, que pode, que convalidou a matéria. Então, nada do que compartilhar as informações. Uma outra questão, qual é a diferença para os diplomas que não são universitários? Como seria esse processo? Os diplomas não universitários também podem ser tanto convalidados quanto homologados, dependendo do diploma. A gente também botou na nossa cartilha. O procedimento seria mais ou menos o mesmo, só que parece que tem algumas exigências, por exemplo, em Barcelona, que eles pedem o volante de empadronamento. Mas a gente botou os links e também está explicado lá na cartilha, assim, para onde ir. Mas dá para fazer os dois também. Bacana. Dependendo. A ver. Das dúvidas que nos surgiram, das perguntas que a gente tinha, creio que vocês conseguiram esclarecer todas. Claro que durante esse processo vão surgindo dúvidas, é natural, até por isso que essa cartilha nasceu, do processo que cada uma foi passando. Teve uma pergunta só aqui que perguntou do processo de vocês, enfim, que perguntaram quais foram os cursos que vocês convalidaram. Você está em processo, não, Júlia, de direito? Ou já conseguiu finalizar? Não, na verdade, eu cheguei aqui há pouco tempo e essa cartilha partiu também, que eu era uma das que estava pesquisando para entrar, mas eu ainda não entrei porque eu estou esperando ver se sai esse novo decreto que falam que teoricamente vai diminuir o tempo. E como não era uma coisa muito urgente, porque dependendo também da área de trabalho aqui, nem sempre é necessário você estar com um diploma homologado, dependendo, por exemplo, para advogar sim, mas para fazer certas outras coisas e dentro do mundo do direito não é necessário, então eu estou esperando ver se esse decreto sai. A gente até botou na cartilha que tem essa questão desse decreto. Sim, tem. Ia pedir para você comentar da questão do direito, porque também tem um apartado que explica um pouquinho, que tem alguma peculiaridade. Se puder comentar também. Sim, então, o curso de Direito, a gente tem visto dois caminhos. O caminho tradicional, que seria homologar o curso, e aí aqui, no caso, como é uma profissão regulamentada, você tem que fazer o Master de Acesso à Advocacia, que esse Master é o que deixa você, seria como a prova da OAB aqui, né? Então, é obrigatório, então você teria que homologar, fazer o Master de Acesso, e aí, então, fazer a prova, e aí você poderia ser advogado aqui. E tem um corta-caminho que o pessoal tem utilizado, que é por Portugal, porque a nossa OAB do Brasil tem um convênio com a OAP, que é a Ordem dos Advogados Portugueses, e aí que ele deixa você exercer diretamente em Portugal sem necessidade de prova nem nada. É um convênio entre as duas. E aí não é necessário morar em Portugal, residir em Portugal para poder ter para poder conseguir ter a OAP de lá. Então, tem gente que só é necessário ter uma residência profissional, ou seja, você tem que estar vinculado a algum escritório lá, que serviria como domicílio, domicílio não, serviria como lugar de receber correspondências. Então, tem gente que se filia a algum escritório em Portugal e aí consegue trabalhar aqui na Espanha como advogado advogado europeu. Você pode se colegiar aqui no Colégio de Advogados de Barcelona, por exemplo, como advogado europeu, e aí ele deixa você exercer aqui, ainda que o único problema é que é de forma limitada. Pelos 3 primeiros anos, como você seria advogado europeu, você tem que, se você vai litigar e a tribunais fazer audiências, você precisa ser acompanhado por um advogado espanhol. Depois de passados esses 3 anos, aí você já tem liberdade total para exercer a advocacia aqui. Mas aí, como é um processo muitas vezes mais rápido e que não precisa passar pela homologação, master, mais prova, muita gente tem usado esse caminho. Só a única questão é o domicílio profissional, que você tem que estar vinculado a algum escritório lá em Portugal.
Entendi. Bacana. No meu caso, Sim. eu fiz Ciências Políticas e Relações Internacionais. Eu não precisei ainda fazer a validação do meu diploma, mas se eu tivesse feito no Brasil e precisasse, ele ia entrar como equivalência como Ciências Sociais do Comportamento. Então, só para caso tenha alguém aí de Relações Sim, Ah, e outra perguntaram, coisa perguntaram. que a gente botou outra coisa que a gente botou na nossa cartilha é que esse processo você pode iniciar ele desde o Brasil, num consulado também, espanhol. Então, também, se alguém já estiver pensando em vir e quiser já começar, tem essa possibilidade, assim, de não precisar chegar aqui para dar início a tudo. Também adianta um pouco. A taxa, vocês comentaram que gira em torno de 164, não? Em torno de 165 euros, mais o que você for pagar de tradução. Mais ou menos uma estimativa para o processo, pegando um tradutor razoável. Não, então, o tradutor a Estimas. gente pensou em que pode ir de 40 euros por página a 80 euros por página. Ok. Então já tem que preparar não só os documentos, como também o bolso. E isso já se Sim. paga no momento da. A taxa, no caso, é como tudo aqui. Deu entrada, pagou e espera Sim. Se 6, deu 7, certo, 5. deu. Se não, perdeu também o dinheiro e não tem muito isso, né? Vai esperar a resolução. Sim. Mas, sim, o comprovante de pagar a taxa é um dos Que documentos. tem que enviar, Sim. claro. Meninas, um prazer falar com vocês. Acredito que super esclarecedor. A parceria entre a Brascat e Grupo Mulheres do Brasil, creio que é uma parceria a longuíssimo prazo. No que precisarem da gente, sabem que podem contar, a gente está à disposição para somar. É o que a gente sempre fala nas nossas reuniões. O que a gente puder somar, estamos aí. E nada, deixo espaço para vocês finalizarem. Se quiserem comentar, se tiver algum evento de vocês próximo por acontecer, se quiserem fazer algum convite, fiquem à vontade. Eu vi, acho que hoje no Insta de vocês, que, enfim, se quiserem, é o momento. Muito obrigada, de verdade. Acredito que foi super relevante para a comunidade como um todo. Isso que agora as pessoas que acompanharam, mas as visualizações que a gente vai ter depois, seguramente vão surgir dúvidas, enfim, e a gente está à disposição. A Muito gente, obrigada de verdade. a gente que agradece, Ania. Nosso lema é Juntas Somos Mais, então essa é uma das parcerias que para a gente tem muito valor. A gente queria também agradecer aos nossos apoiadores da cartilha, que foram principalmente o Consulado Brasileiro aqui em Barcelona, a APEC, a MAFRE e a Câmara de Comércio Brasil-Catalunha. E a Ju, além de voluntárias do nosso comitê, ela também é uma das líderes do Comitê de Combate à Violência contra a Mulher. E eu acho que ela pode falar um pouquinho do lançamento que está por vir neste comitê. Não dá para te ouvir, Ju. Não dá. Agora? Não te ouço. Agora, Sim, agora Voltou ou não? sim, Voltou. sim. voltou. Voltou. Obrigada pela oportunidade de participar aqui na live. E eu também sou líder do Comitê de Combate à Violência contra a Mulher. E como a Júlia falou, a Ju falou, a gente sempre acolhe e deriva. A gente não é um comitê onde a gente pode dar assistência psicológica ou jurídica, por exemplo, às mulheres, mas a gente faz esse trabalho todo de acolher as mulheres que estão sofrendo alguma situação de violência aqui na Espanha. E a gente deriva todos os órgãos aqui, principalmente aqui em Barcelona e região, que atuam nessa questão da violência doméstica. E agora o nosso maior projeto, nesse momento que a gente está lançando, é um blog que a gente criou todo em português, com o blog do Combate, que contém todas as informações sobre onde ir, e também alguns textos de voluntárias falando sobre diversas questões envolvendo a violência de gênero.
E a gente reúne todas as informações que muitas vezes estão em espanhol e também mais difícil, às vezes, a compreensão em português, falando onde ir para poder receber a assistência dos órgãos aqui da. Tá cortando o áudio. Além Tem do... alguma data para o lançamento do blog? É que cortou o finzinho, Júlia. Cortou, que a minha internet acho que travou, vocês travaram aqui para mim. No nosso blog a gente fez um lançamento interno, ele já está no ar, também em breve vai entrar, eu não sei se ele já está no link da nossa bio do Instagram, do grupo, mas se não tiver, em breve vai entrar, e ele já está aberto, a gente semanalmente vai adicionando sempre textos e informações úteis, a gente está sempre alimentando o blog, e é o que a gente tem trabalhado no momento, já que a gente ainda não pode oferecer essa assistência diretamente, né? E como o nosso trabalho é derivar e informar, a gente está tentando fazer o máximo, trazendo informações em português para quem está sofrendo algum caso de violência aqui. Ainda não está na bio. Semana que vem vai estar disponível. Bacana. E para quem tem interesse no Comitê de Empreendedorismo, no dia 2 de novembro, a gente vai ter uma reunião de trabalho focada em voluntárias novas. Então, ainda dá tempo de participar do nosso comitê, fazer parte da nossa rede, tanto de empreendedoras quanto com mulheres que querem empreender, querem ser autônomas ou que estão querendo se desenvolver em suas carreiras. Então, se você quiser fazer parte dessa nossa rede, tanto de troca de conhecimento, quanto de receber o que a gente pode dar, no dia 2 de novembro, às 7 da noite, a gente vai ter uma reunião online explicando direitinho como é que funciona o comitê e como você pode participar. Bacana. Esse eu tinha visto lá no Insta. Meninas, obrigado. Fica o nosso muito obrigado em nome de toda a Brascat. Quando divulgarem o blog, manda para nós também para a gente poder compartilhar. E realmente é super importante essa informação, porque nós também recebemos casos assim e a gente acaba fazendo o acompanhamento, não, né? Mas derivando e indicando caminhos. Então, digo que esse blog será de grande valia para nós também, enquanto associação. Então, de verdade, parabenizar o trabalho de vocês, dizer o quanto é importante, relevante e necessário, e que estamos aqui sempre para poder somar. Obrigada. Obrigada. Vou aproveitar aqui e vou passar as datas. Dia 2 do 11 do Comitê de Empreendedorismo. É comitê, não? Isso. Sim. Dia 10 de novembro de combate, dia 15 de novembro saúde e dia 23 de novembro cultura. Então fica aí, a gente também depois envia por mensagem essas datas, a gente também faz a parceria ali e divulga para quem, se bem que fica salvo também nos comentários, mas não custa nada, a gente divulga ali as datas e quem tiver interesse e quiser se somar a essa rede maravilhosa de apoio, entre em contato com as meninas. Tá bom? A gente fica por aqui. Muito obrigada. Boa noite. Obrigado pela disponibilidade do tempo de vocês, do conhecimento em compartilhar. E é isso. Obrigada, Anne. E boa noite, boa tarde para todos. Ó, mais uma aqui, ó. Dia 27, dia de aniversário da minha mãe. Piquenique no Parque Montjuic. Para toda a família. Tem para todos os gostos, eventos para todos os gostos. Sim, bacana. É meu lugar favorito de Barcelona. Então é isso, gente. Eu vou desconectar aqui com as meninas e finalizar a live, que eu não sei como eu faço, mas eu vou tentar. Espero não cancelar tudo. A ver, eu não consigo. Então não sei se tem opção para vocês para sair da live. Para sair da live, eu não sei. Senão a gente finaliza geral. É isso, gente. Não esqueçam. Eu vou finalizar assim com todo mundo, porque eu não sei. É a primeira live que a gente faz usando o Instagram.
é maravilhoso, porque a plataforma realmente funciona muito melhor. Porém, tem esses detalhes que a gente vai aprendendo pouco a pouco e no ao vivo acontece. Mas obrigado para todo mundo que esteve até aqui, até com a gente, acompanhando a live. Tenho certeza que foi super importante. Não esqueçam, dia 7 de novembro, o evento em Hospitalet vai estar no nosso perfil. E nada, boa noite, e vai ficar salvo aqui para quem não conseguiu assistir desde o começo. É só voltar aqui e assistir. Tchau, tchau, boa noite. Tchau, tchau, noite. Obrigada.